Muito bom estar com você nessa jornada que vai culminar com a sua vitória, com a sua aprovação. Está no ar mais um compromisso e agora vamos aprofundar e trazer para vocês as biografias desse casal, esse casal que marcou a história de Pernambuco, Duarte Coelho e Brits de Albuquerque é o tema deste compromisso. Olá, concurseiro, olá, concurseira. As biografias, a vida. Vamos aí trazer os principais acontecimentos que marcaram a vida desta que é considerada a primeira governante das Américas, a Capitoa, a mãe dos pernambucanos, Brits de Albuquerque, e o seu esposo, o militar, aguerrido, excelente administrador, colonizador, donatário, Duarte Coelho Pereira. Então, vamos lá. No primeiro momento, eu quero passar para vocês um pouquinho da dificuldade em montar a biografia de Brits de Albuquerque e de Duarte Coelho. Eu tive aí um trabalho e toda uma preocupação para checar as informações, pegando sites respeitados, como a Fundagem, né? A Fundação Joaquim Nabuco, bem respeitada esta instituição. Só que a gente pega algumas informações, quando vai checar, de repente tem contradições. Daí eu sempre vou fazer observações em relação a aproximadamente, possivelmente, tem aí, né, uma outra versão sobre este fato. Claro que a banca, quem for elaborar as questões, eu espero que também tenha essa preocupação para colocar no item, para colocar na questão uma informação, um fato que de repente a gente tenha um consenso entre os historiadores. Ah, professor, isso é comum na história, ter esses contrapontos? Sim. A história ela é feita de contrapontos. Daí a importância de checar a fonte primária, de fazer análise daquele objeto de estudo, fazer justamente contrapontos em relação àquela fonte para justamente construir uma narrativa mais próxima aí, né, da realidade, uma narrativa fidedigna, uma narrativa comprometida justamente com o fato. Bem, em relação a Duarte Coelho, a gente já trouxe algumas informações preliminares, basta você pegar os compromissos anteriores. E para entender melhor a vida de Duarte Coelho, a vida de Brits de Albuquerque, você precisa, mais uma vez, contextualizar Portugal, contextualizar o mundo entre os séculos XV e XVI. E claro, mais uma vez, eu vou trazer para vocês aquele cenário: expansão marítima, mercantilismo, o poderoso Império Português, esse império que desenvolve o colonialismo. O que é o colonialismo? É você encontrar territórios, encontrar áreas e justamente montar uma mínima estrutura possível para explorar riquezas daquele local, o local chamado colônia. O país explorador, no caso Portugal, a metrópole. Os países são avaliados pelo acúmulo de riquezas, que no século XV, no século XVI, quem acumulasse mais metais preciosos, mais ouro, mais prata, teria justamente aquele status de país poderoso. No século XVI, o país mais poderoso do mundo é a Espanha. Professor, mas Portugal não foi pioneiro na expansão marítima? Foi. Só que há uma administração desastrosa no Império Português. Uma coroa dispendiosa. É tão tal, pessoal, que a coroa, quando vai avaliar o que fazer com as terras divididas na América, né, com a Espanha, a coroa portuguesa não tem recursos para administrar diretamente. Daí vai entregar a particulares. Eis
o surgimento do regime de capitanias hereditárias. Você tem esse repasse para particulares. E é nesse sentido que a gente encaixa, né, Duarte Coelho. Duarte Coelho, ele vai receber uma capitania, a capitania que mais prosperou, que mais avançou no século XVI, que foi a capitania de Pernambuco. E isso, né, quando você se prepara para o concurso da PMPE, você estuda a formação da capitania de Pernambuco. E, claro, tem que inserir Duarte Coelho. Quando a banca pede biografia, biovida, escrita, grafia, ou seja, a trajetória da vida de Duarte Coelho. Professor, facilmente a gente vai encontrar os acontecimentos que marcaram a vida dele? Não. Pelo menos eu encontrei 2 livros falando, abordando, né, sobre a vida de Duarte Coelho. Mesmo assim, a gente encontra algumas ressalvas. O que vai cair na prova, o que vai ser destaque na prova, vai ser justamente a relevância de Duarte Coelho na administração da capitania de Pernambuco, a fundação de Olinda, naquela perspectiva de admiração. Ele chega naquele local, olha só que lugar bacana para construir, para erguer uma vila. Aí o surgimento do nome Olinda. Em 1537, a Olinda é elevada à categoria de vila. Inegavelmente, essa é a perspectiva que eu apostaria. Uma perspectiva aí, né, favoritaça para ser abordada. Então, você que está nesse compromisso 3, já se localizou, já contextualizei. Então, Duarte Coelho, ele tem um histórico de prestar bons serviços à coroa portuguesa. Assim, eu não digo curioso, né? Eu posso dizer o trágico na história de Duarte Coelho, que a gente percebe que ele foi um dedicado, dedicado à coroa, um cara dedicado à causa da colonização. Só que o final da vida dele, a gente percebe que a coroa não estava tão preocupada assim, né, com Duarte Coelho. Aí você vai saber o porquê, né? A gente vai falar sobre a morte de Duarte Coelho. Aí você diz, nossa, chega a dar tristeza, né? O cara se dedicou tanto, termina assim. Vamos ver daqui a pouquinho. Então, em linhas gerais, quando uma banca pede, aparece no edital, biografia, para a gente primeiro trazer a informação. Qual o local de nascimento? Duarte Coelho nasceu aqui, professor, no Brasil? Não, pessoal. Ele nasceu, olha, nasceu em Portugal, uma região chamada, olha, Miragaia, 1485. E eis que, em algumas fontes, há uma observação. Possivelmente, ele nasceu em 1485. Possivelmente, o nascimento dele seria 1485 em Porto, Portugal. Final do século XV, ele vai justamente acompanhar todo esse avanço, né, do Império Português. A primeira viagem que Portugal teve êxito, e já é o princípio, né, dessa aventura marítima, a expansão marítima, você tem já a partir de 1415. Então aí tem pelo menos 70 anos que Portugal já está desbravando mares desconhecidos, ocupando terras em busca de riquezas, metais preciosos, especiarias e depois, perdão, e depois a questão do tráfico negreiro. Então, Duarte Coelho, o português Duarte Coelho, que se torna navegador, é um militar de excelência, tá? Militar de excelência, e ele vai demonstrar que também é um habilidoso administrador. Como assim, professor? Habilidoso administrador. Ao falar em habilidoso administrador, aí você vai associar
a capitania de Pernambuco. Ele foi diferenciado, pessoal. A partir do momento que ele recebe essa capitania, ele vem conhecer, ele vem desbravar, ele vem lutar contra os grupos locais, podemos colocar, né? Podemos dizer, né? Que ele vem inserir a sua forma de governar. Ele vai colocar o selo de administração de Duarte Coelho, com muitas dificuldades. Mas ele transforma essa capitania na referência para o Brasil. É tão tal que o regime fracassa. A exceção fica para Pernambuco e para a capitania de São Vicente. Daí, o destaque para a excelência quando se aborda Duarte Coelho como administrador. Dando sequência a essa biografia, destacando justamente a sua adolescência, né? E ele crescendo justamente no momento que o Império Português também se expande. E é importante também observar que nessa transição, Idade Média, século XV, para a Idade Moderna, né, século XVI, há algo interessante que talvez justifique um pouquinho esse espírito de aventura no sentido de enfrentar desafios. Você sair de Lisboa, sair de Portugal, vem para um local desconhecido, mas aí ele traz a família, né? Traz a família. A gente viu isso em relação à fundação de Olinda, desembarcando 9 de março de 1535, né? Nessa região aí, Itamaracá, Igaraçu, e é justamente nesse sentido que eu digo. Por quê? A pergunta que eu faço a você. Por que será que Duarte Coelho, que prestou bons serviços à coroa, acumulou riquezas, recebe essa benesse da coroa portuguesa, ele poderia muito bem, né? Vai casar com uma jovem, tem uma linhagem nobre, poderia aproveitar isso muito bem na Europa, mas decide vir ao Brasil. Talvez, pessoal, o que possa justificar isso, e aí você, se de repente pensou, parabéns, porque quando a gente trata da biografia de Duarte Coelho, filho de Catarina Anes Duarte e de Cristóvão, olha, perdão, né? Eu já ia falar de um outro desbravador, do escrivão da Fazenda Real, Gonçalo Coelho. Gonçalo Coelho, que participou de viagens marítimas entre 1501 e 1503. Naquela fase, no chamado período pré-colonial, que Portugal vai enviar expedições para o litoral do Brasil para justamente ter controle dessas áreas e afastar as ameaças estrangeiras, principalmente dos franceses. Além de Gonçalo Coelho, a gente pode citar uma outra expedição de Cristóvão Jacques, né, que já ia antecipar essa informação. Então, ele é filho de um cara que já tem experiência em navegação. Justamente essa experiência, possivelmente, ele observou seu pai, né, trabalhando, né, desenvolvendo aí habilidades nessa área. Isso foi justamente repassado ou serviu de inspiração para ele. Agora, professor, o senhor tinha falado sobre o cara que ficou, podemos dizer, na perspectiva econômica, ele alcançou aí o ápice, ele foi bem sucedido. Por que se aventurar nessas terras? Porque justamente ao falar da linhagem, eu destaquei entre a Idade Média e a Idade Moderna, não bastava você só ter poder econômico. É o que Max Weber, né, um teórico, diz. Você, de repente, tem um poder econômico. Você tem um poder econômico, você quer o status. Você quer o poder econômico, mas também você quer o status. Quer o prestígio social. Talvez o que faltava para Duarte Coelho, sendo bem sucedido nas expedições militares, prestando bons serviços para a coroa portuguesa, talvez o que faltasse para ele, e aí uma perspectiva, olha, a história tem um caráter subjetivo, que é um olhar interpretativo do professor Isaqueu ao estudar a biografia de
Duarte Coelho. Talvez o que impulsionou foi justamente isso. Olha, beleza, eu já conquistei, tenho poder econômico, e isso contribuiu, né, para que ele recebesse a capitania de Pernambuco, e agora eu vou querer o prestígio, vou querer agora o enaltecimento e também essa elevação, né, a um patamar diferente, que é justamente você se tornar um fidalgo, ser respeitado como nobre. Você acha que isso é bobagem? Mas nessa transição, pessoal, você vai ter muitas pessoas que enriqueceram. Vou destacar os burgueses. Só que os burgueses enriqueceram, mas tipo, o sobrenome era um Silva da vida. Zaqueu Silva. Então, você vai ter a compra de títulos. A compra de títulos. Porque tem um nobre de sangue, a linhagem é nobre, só que o cara, olha, nasceu ferrado, trabalhou, conquistou, enriqueceu. O que falta para ele? A etiqueta. O que falta para ele? O status. Daí você tem muitos que vão comprar o nome. Vou comprar teu castelo, eu vou, né, fazer um acordo com o pai para que a filha case com meu filho, e a filha é nobre, meu filho não é, pelo menos a nossa linhagem não é, mas com esse casamento a gente já passa a conviver nesse novo ciclo. Então, veja, é uma perspectiva subjetiva sobre o que impulsionou, de fato, Duarte Coelho, que prestou aí bons serviços, que acumulou bens, mas decidiu, vamos para a América, vamos, né, administrar a capitania de Pernambuco. Beleza? Foi criado por uma tia materna em 1509. Aqui em 1509 já estava aí 24 anos, né? Aos 24 anos, alistou-se na Marinha Portuguesa, viajando, né, com a armada de Dom Fernando Coutinho pelo Oriente. E Oriente, olha, especiarias. Então, já realiza essas viagens. As especiarias, né, vai gerar um excelente lucro para a coroa portuguesa, principalmente no século XV. Porém, quando chega o século XVI, diante da concorrência, na crise também, né, de preços, você vai ter Portugal decidindo, né, que além do Oriente era fundamental ocupar o Ocidente, aquelas terras divididas pelo Tratado de Tordesilhas. Seguindo essa linha temporal, essa linguagem mais moderna, né, a timeline, você tem essa linha temporal, essa linha da vida, né? Essa linha da vida de Duarte Coelho, entre 1516 e 1517, essa linha de tempo aqui, né? Linha do tempo, olha, entre 1516 e 1517, Duarte Coelho exerceu a função de embaixador, olha, ele foi avançando, embaixador junto à corte, né, do rei do Sião, atual Tailândia. Ao regressar em 1529, ao voltar, né, para Portugal, foi nomeado por Dom João, e guarda esse nome, viu? Dom João, o piedoso, né? Dom João, ele vai ser algo, né, que vai fazer você entender o porquê, né, que aconteceu com Duarte Coelho ali, né, entre 1553 e 1554. Então, o rei de Portugal vai receber várias cartas depois, né, de Duarte Coelho, quando Duarte Coelho já estava administrando, né, a capitania de Pernambuco. Até eu trouxe recortes, né, dessas cartas, pelo menos a capa, né, que agrega essas cartas. Em 1531, liderou uma expedição para a Índia. Então veja que ele já está à frente de grupos, né? Está à frente de expedições. Dando sequência aqui, né, à biografia de Duarte Coelho. 1532, comandou a expedição que percorreu o Oceano Atlântico, e isso também vai colaborar para que ele perceba que Portugal tem colônias no Atlântico. E aí, destacando a Ilha da Madeira,
E Portugal já desenvolve aquela estrutura da exploração da cana-de-açúcar. O açúcar que é um produto muito valorizado no mercado europeu. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele chega a Pernambuco, ele percebe que o clima, que o solo, que era possível explorar a cana-de-açúcar nessas terras. E ele escolhe Olinda como vila. Escolhe Olinda para morar. E Olinda se destaca justamente na produção açucareira. Então perceba que ele já tem uma experiência, ele já tem um know-how. E essa habilidade aplicada na administração da capitania é resultado justamente desse know-how. Olha a importância de você estudar a biografia. E só aqui, na plataforma Estou Preparado, você vai ter detalhes. Vai anotando. Ele vai combater aí, né, e fiscalizar a presença dos franceses, esses franceses que de fato geraram dificuldades para Portugal, atuando como corsários ou piratas, mas também firmando alianças com os grupos locais. Lembra da aula que eu falei sobre a expressão Marim dos Caetés? O nome de Olinda, antes da chegada de Duarte Coelho, essa expressão já era usada. Marim, pequeno local, que é interessante ao falar em Marim, que vem de Mirim, pequeno, que Olinda, na administração de Duarte Coelho, vai ser chamada de Pequena Lisboa. Olha só que curioso, né? Então, em relação aos franceses, os franceses vão firmar alianças com os Caetés, com os potiguares. E aí as dificuldades, né, que Duarte Coelho vai enfrentar, que a coroa vai enfrentar, por exemplo, para conquistar a Paraíba. A conquista da Paraíba é tardia. E a gente também pode citar esse cenário aí, esse obstáculo colocado pelos franceses no momento que eles vão justamente buscar essa parceria, essa aliança com os grupos locais. Após atuar na África e nas Ilhas Atlânticas, eu citei a Ilha da Madeira, por exemplo, né? Trocou a vida de soldado pela de povoador. Povoador aqui, olha, colonizador. Ô professor, esse slide é tipo um super PDF. Pois é. Atendendo a pedidos, há um bom tempo eu já faço esse padrão. Eu utilizo para a aula e, ao mesmo tempo, é um super PDF. Ao ler, você vai perceber que é formar um bom texto aí para você, olha, matei, é isso, matei a charada, é isso que a banca vai querer. Entre seus feitos, e aí, galera, são esses feitos que credenciam Duarte Coelho para receber benesses da coroa portuguesa. Ô, professor, mas o senhor disse agora que Dom João aí vai contribuir para o entristecimento de Duarte Coelho no final da sua vida? Sim, mas isso é lá na frente. Aqui você tem ele sendo prestigiado, Duarte Coelho, né, sendo prestigiado, né? E esse prestígio aqui é pelas suas conquistas militares, seus serviços, né, militares. Agora, ele vai querer um outro prestígio, que é justamente, olha, eu sou agora um administrador. E foi isso que a gente tentou aí entender, né? Por que ele vem ao Brasil. Então, entre seus feitos, destacam-se novas conquistas para a coroa, estabelecendo novas rotas de comércio, sucessos bélicos, ou seja, nas guerras, sua ação como embaixador de Portugal no reino da Tailândia, junto à corte francesa. Então, ele tem bons serviços. E aí, quando você perguntar quais são os bons serviços, aqui, olha, vai ajudar na expansão de conquista de novas colônias, vai ter êxito em guerras e ainda se torna embaixador de Portugal na Tailândia. Então, pessoal, o futuro donatário, futuro porque, olha, estamos ainda em 1529. Né? Estamos ainda em 1529. Ele vai receber essas terras em março de 1534 e vai tomar posse dessas terras em março de 1535, fundando a vila de Igaraçu e depois povoado. Olinda
2 anos depois, Vila de Olinda. Então, o futuro donatário de Pernambuco se casa com Brits de Albuquerque, que vai ser o tema daqui a pouquinho, né? Brits, jovem. Brits nasceu aí, né? 1517. Então, ela estava ali 12 anos, 14 anos. Professor, mas era comum casar tão jovem? Era comum, tá? Praticamente, quando você pega as biografias no período medieval, no início da Idade Média, vamos encontrar justamente adolescentes, né, se casando. Geralmente o homem mais velho e a mulher mais jovem, né? Então aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Brits de Albuquerque, a Capitoa, né? A Capitoa. Então, uma observação em relação a essa data. Eu disse a vocês que a gente pode encontrar contrapontos. E qual seria o contraponto em relação à data de casamento? Deixa eu colocar aqui. O contraponto, pessoal, é que em alguns livros, em alguns textos, vamos encontrar a data 1533 em relação ao casamento. Eu acredito que dificilmente a banca também vá enveredar por essa área. Vai falar aqui, olha, se casou com Brits e chegou a Pernambuco já ali, né, com sua família, tal, teve filhos aqui em Pernambuco. É isso que a banca deve trabalhar. Não vai entrar nesse detalhe de datas, mas é só para te orientar, porque tem concurseiro que é agoniado. Professor, o senhor colocou 1529, mas eu vi aqui, ó, 1533, professor, tá errado. Como eu falei, a data de nascimento de Duarte Coelho, 1485. Há fontes que colocam a interrogação. E olha como eu já falei, fontes confiáveis, respeitadas. Por isso é só uma observação, para que você aí não entre, não fique estranhando depois, né? Ah, professor, mas isso é um erro gravíssimo. Não é, porque aí é questão da fonte, de repente tem dúvida, a questão do documento que foi analisado, mas o fato é, ele se casou com Brits de Albuquerque, ainda ela jovem, ela nasceu em 1517. Então, alguns livros colocam entre 12 e 14 anos, tá? Entre 12 e 16 anos, puxando aí, né, entre 29 e 1533. E aí, claro, né, o desembarque dela com seu marido em 1535, ela chega justamente a Pernambuco. Se ela nasceu em 1517, 13 aninhos, colocando aí, né, mais 5, 18 anos, né? 1517 para 1535, você tem aí, né, exatamente 18 anos, ela desembarca em Pernambuco. Já o seu marido, que nasceu em 1485, então desembarca em Pernambuco, pegando aí 15 anos, com mais 35, né, você tem perto aí, ou fechando aí, né, próximo a 50 anos de idade. Então, a diferença de idade aí entre Duarte Coelho e Brits Albuquerque. Ele é com 50 e ela com seus 18 anos, desembarcando em Pernambuco. Seus filhos, Duarte Coelho de Albuquerque, a gente vai comentar bastante sobre os filhos, né, Duarte Coelho e Jorge Coelho, que vão ter uma participação importante na história de Pernambuco, mas também na história de Portugal, né? Eles vão participar, por exemplo, destacando essa relevância, vão participar daquele combate aos árabes ao norte da África, naquela emblemática Batalha de Alcácer Quibir, quando morre o rei Dom Sebastião e vai gerar aquela crise sucessória, né? E é nesse cenário que também vamos falar, né, do ferimento dos irmãos e vamos aí analisar como é que fica o cenário no governo em Pernambuco, né? E aí vem o destaque justamente para Brits de Albuquerque. O marido morreu, os filhos feridos, então ela vai administrar por um período a capitania de Pernambuco. Duarte Coelho ainda pôde contar com seus cunhados, né? Manuel de Albuquerque. Esse Manuel de Albuquerque, ele fica em Lisboa, viu? Ele fica em Portugal, ele não vem para Pernambuco, tá? Permanece na corte, tratando de interesses do notário, e ele traz um outro cunhado,
E esse é o mais famoso, né? E aí vamos ver por que essa fama. Mas aí eu já posso antecipar, ele foi fundamental também para firmar acordo e nessa missão colonizadora ele teve papel decisivo em relação à estabilidade no contato, né, com os grupos locais. Né? E a história dele é interessante que eu vou contar no finalzinho deste compromisso. Então aqui, meu povo, as diversas imagens que a gente encontra nos livros de Duarte Coelho. Duarte Coelho teria desembarcado na feitoria de Cristóvão Jacques no ano de 1535, com a sua família, parentes e colonos. Sua comitiva também era formada por funcionários régios, ou seja, da corte, né, como feitor e almoxerife, né, Vasco Fernandes, e eclesiásticos como o padre Pedro de Figueira, esses últimos tendo seus rendimentos retirados de mercês. Mercês, olha, favores e ordenados provenientes da coroa. Também teriam vindo os primos, né, de Brito de Albuquerque. Quais são os primos de Brito de Albuquerque? Felipe e Pedro Bandeira de Melo. O primeiro teria, né, no caso, Felipe, teria mais tarde participado da conquista da Paraíba e seus descendentes, né, se tornariam importantes no Nordeste como políticos, grandes lavradores, sacerdotes e jornalistas. Ou seja, é o nome forte. Olha, Albuquerque. Professor, eu quero mais aprofundamento, eu quero mais, eu gostei dessa parte inicial. Olha, eu prometo, daqui a pouquinho tem muito mais. Que bacana, né? A biografia de Duarte Coelho, ponto a ponto, detalhe a detalhe. Dificilmente a banca vai aprofundar tanto. Eu já disse como a banca vai trabalhar, né? A importância dele na administração da capitania, a fundação de Olinda, enfim, é por aí o caminho que a banca vai desenvolver. Mas eu vou trazer detalhes, porque se ela arriscar em aprofundar, você já está preparado. Por isso que o nome da plataforma é Estou Preparado. E daqui a pouquinho a gente se prepara muito mais